Bancários de todo o país entraram em greve hoje por tempo indeterminado. A categoria decidiu cruzar os braços depois de rejeitar uma proposta da Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, de reajuste de 6,5%. Os bancários querem um aumento de 5%, além da reposição da inflação acumulada de um ano, que passa de 9,5%. No Rio, segundo o Sindicato dos Bancários, 120 agências não abriram hoje. A última greve foi em outubro do ano passado e durou 21 dias. E sobre como fica o direito dos cidadãos durante essa greve, eu converso com a coordenadora de atendimento do PROCON estadual, Soraya Panella. Boa tarde, Soraya. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Repórter Rio. Bom, de que maneira essa greve dos bancários pode prejudicar a vida dos consumidores? Bom, ela pode prejudicar a vida dos consumidores no momento em que o consumidor não tenha acesso a outros meios que não seja a própria agência. Então, se o consumidor tentar utilizar a internet para um pagamento, tentar ter acesso ao caixa eletrônico e ele for impedido ou esse acesso não estiver disponível, aí sim nós começamos a ter um problema em relação ao consumidor. Quem tiver conta a pagar, por exemplo, e não tem acesso a essas opções mais modernas, como internet, por exemplo, o que deve fazer? Quando o consumidor tiver uma conta de consumo, por exemplo, a ser paga, ele pode buscar outros meios, sem ser a internet. Nós temos as lotéricas que aceitam essas contas, nós temos alguns supermercados que aceitam, algumas lojas varejistas que também aceitam. É importante que o consumidor entenda que ele tem o dever e a obrigação de pagar, independente da greve. É importante que ele pague, que ele busque esse meio, porque os juros vão ser aplicados em caso de inadimplência. Quem tem conta, quem tem dinheiro a receber, por exemplo, no caixa, na boca do caixa. Essa parte fica um pouquinho mais difícil. É certo que a gente tem... Aposentados em geral, né? Recebem o dinheiro ali. É importante que o aposentado entre em contato com a agência dele, com esse gerente, e certamente ele vai ser orientado a se deslocar a uma outra agência. Porque a greve ela não é geral, vamos dizer assim. Embora seja geral, existem outras agências em outros bairros, em locais escolhidos por eles mesmos, os grevistas, que fazem o atendimento. Mas é sempre importante que o consumidor tenha consciência de, primeiro, fazer o contato com a agência dele, com o gerente dele, para que ele seja orientado. Soraya, contas em débito automático, corre algum risco assim, de não serem pagas? Não, elas seguem automaticamente. Agora, um cliente que fique, por exemplo, impossibilitado de utilizar algum serviço do banco, o que ele deve fazer? Bom, se ele for impossibilitado, se ele for vetado, se não derem a ele esse acesso, ele pode sim procurar um dos órgãos de defesa para que ele seja devidamente assistido, assessorado para a solução desse problema dele. Agora, se ele não conseguir pagar alguma conta por conta da greve, ele tem a quem recorrer? Olha, se ele não conseguir, ele vai precisar fazer prova de que ele não conseguiu. É importante, eu vou frisar bastante, que o dever ele vai seguir. Ele não é interrompido por causa da greve. A obrigação de pagar sempre. Então, se por alguma eventualidade ele seja impedido desse pagamento, é importante que ele guarde a comprovação disso para que ele busque nos órgãos de defesa do consumidor ajuda nesse sentido. Senhora, agora os bancários têm obrigação de deixar um número de funcionários trabalhando, sim, né? E um número de bancos também. Como é que funciona isso? Existe essa obrigação, é uma obrigação legal, há uma legislação nesse sentido, e é por isso que eu oriento. Busque a sua gerência, busque a sua agência, porque eles devem dar essa informação ao consumidor para que o consumidor se dirija à agência mais próxima que esteja funcionando com o número de funcionários determinados por lei. Agora, se essa questão não for colocada em ação, por exemplo, essas agências for um número menor, o que fazer? Denunciar. Ligar para 151 do PROCON e fazer essa denúncia ou buscar um dos nossos postos de atendimento, denunciar, fazer a reclamação para que o PROCON possa tomar as providências. Na última greve, como é que foi a procura em relação a essas reclamações ao PROCON? Foi bem baixa. Na verdade, eu posso até dizer que para o tamanho da greve, para o tempo que ela durou, foi muito pouca. Agora, teve sim consumidor nos procurando, dizendo que não pagou a conta, acreditando que porque estava em greve interrompia, e aí depois ele foi penalizado com as multas, a cobrança, a inadimplência. Agora é realmente complicado, veta, né, o direito da pessoa pagar, fica tudo mais complicado mesmo. Agora, e existe também, por exemplo, alguma possibilidade dos aposentados e pensionistas serem prejudicados mais que as outras pessoas? Sempre existe, até
por conta das dificuldades que ele já tem, do acesso, dessa coisa da internet, porque isso é muito mais procurado pelos jovens, as pessoas que têm mais facilidade nesse aprendizado. Mas, de toda sorte, é sempre importante que esse aposentado busque orientação. Se ele não consegue na agência dele, ele pode ligar para o PROCON 151, nós estamos lá diariamente, de 7 da manhã às 7 da noite, ajudando, dando todas as informações possíveis para que evite que ele passe por qualquer constrangimento ou seja impossibilitado. Soraya, mais uma vez, muitíssimo obrigada aqui por sua presença no Repórter Rio. Um ótimo trabalho para você. Vamos aguentar e sobreviver com a greve dos bancários. Uma boa Obrigada, tarde. boa tarde.